Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Business de hoje. Meu nome é Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar nessa próxima hora de conversa em um programa que traz as principais companhias de capital aberto do mercado brasileiro. Por aqui nós conversamos com presidentes, diretores de relações com investidores, diretores financeiros dessas companhias para desvendar o modelo de negócios, as perspectivas e, claro, os grandes projetos de crescimento para cada uma dessas empresas. Hoje nós receberemos a Wilson Sons, mas antes vamos conhecer um pouco mais sobre a companhia. A Wilson Sons é uma empresa centenária. Para ser mais exato, são 186 anos de história. A companhia de logística portuária atua em diferentes regiões do país, com diversos serviços como rebocagem, logística, agenciamento, cabotagem e administração de terminais de containers e estaleiros. As principais estruturas de containers da companhia ficam na Bahia e no Rio Grande do Sul. As receitas de rebocadores e terminais de containers são destaques no balanço e consideradas como as principais atividades da companhia. O objetivo é continuar a avançar nestes segmentos, melhorar as operações, mas sem sacrificar a saúde financeira da empresa. Por isso, mantém seus níveis de alavancagem ancorados e fechou o trimestre passado com uma relação dívida líquida EBITDA de 1,3 vezes. Apesar da estratégia conservadora, a Wilson Sons melhorou consideravelmente seu balanço no curto prazo, com um aumento de 12,4% na receita e crescimento do lucro para 105 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano. A companhia concentra esforços em aproveitar o bom momento do mercado e as oportunidades que surgem da demanda brasileira e internacional por seus serviços. E para você que nos acompanha e não conhece a Wilson Sons, eu faço um convite importantíssimo. Visite o site de Relações com Investidores da companhia. Afinal, por lá, nós temos uma apresentação institucional da empresa, não só da Wilson Sons, mas de todas as companhias que por aqui passam e também os seus últimos resultados operacionais. Neste caso, como foi o primeiro trimestre da companhia e também o ano de 2023, um histórico bastante completo sobre as operações da Wilson Sons e das outras empresas que aparecem aqui no BMC Business. Para conversar comigo sobre modelo de negócios e tirar algumas dúvidas, apresentar efetivamente a companhia, eu gostaria de convidar a nossa tela Michael Connell. Seja bem-vindo, diretor de Relações com Investidores da empresa, da Wilson Sons. Muito obrigado pela participação, que prazer enorme tê-lo por aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite, Gabriel, obrigado à audiência de hoje. Perfeito. Michael, primeiro, nós temos uma empresa relevantíssima no mercado brasileiro, que é a Wilson Sons. São anos e anos, até mais de uma centena de anos aqui, com as suas operações vigentes no Brasil, melhorando ano após ano e, claro, desenvolvendo este setor que é tão importante para a economia brasileira. No entanto, muitos que estão nos acompanhando neste momento talvez não conheçam a empresa. Em linhas gerais, para nós iniciarmos a conversa, colocarmos todos na mesma página, como que eu posso categorizar e classificar o modelo de negócios da Wilson Sons? O que vocês efetivamente fazem no dia a dia? Qual a principal área de atuação da empresa? Perfeito. A principal atuação do Wilson Sons é serviços portuários na todos os principais portos brasileiros, como rebocadores, e temos também operações de terminal de container em Salvador e Rio Grande. Antes de mais nada, eu quero explicar nossa solidariedade com o pessoal de Rio Grande. O estado de Rio Grande está sofrendo um momento bem desafiador com uma enchente na região. Nossa infraestrutura que temos instalado ao longo das últimas décadas vai ser essencial para a recuperação desse estado. Perfeito. Inclusive, é uma das principais operações de vocês está localizada no Rio Grande do Sul e fica essa solidariedade, claro, a todo o povo e ao próprio estado que passa por um momento muito difícil, um momento de calamidade, um momento de catástrofe e, claro, toda a nossa solidariedade da Wilson Sons e também da BMC News ao povo do Rio Grande do Sul. Em um primeiro momento, eu gostaria de entender, você mencionava são terminais de containers, você mencionava rebocadores. Essas são, eu li por cima, e eu conheço a empresa pelas apresentações, eu sei que há diversas outras áreas em que vocês atuam. Mas as principais geradoras de receita da Wilson Sons hoje são essas duas. São terminais de containers e rebocadores, é assim que funciona, é assim que vocês dividem o balanço de vocês?
Correto. Os dois principais negócios responsáveis por mais do que 95% do EBITDA da empresa são rebocadores, atracando e desatracando quase um em cada dois navios, visitando os portos brasileiros, tanto na importação quanto na exportação. A gente está falando de granaleiros, petroleiros, gaseiros, tudo que o país exporta ou importa. Basicamente, a gente tem um saldo de 90% do fluxo de comércio vem via navio e Wilson Sons participa fazendo esse serviço. Terminal de containers são basicamente instalações específicas de infraestrutura para a movimentação de containers nas regiões da Bahia, Salvador, em particular no nordeste do Brasil, e no extremo sul do Brasil, Rio Grande do Sul. Perfeito. Para nós entendermos, estes terminais de containers localizados nessas duas regiões, o restante da operação com os rebocadores espalhados pelo Brasil. É basicamente assim que a gente consegue categorizar. Se tem duas localidades que são importantes para uma das linhas de receitas, mas o restante da operação está espalhado em outros portos. Correto. Perfeito. Temos também operações de apoio, obviamente o rebocador precisa ser construído, a gente tem estaleiro, temos agência marítima, temos operações apoiando a indústria de óleo e gás, energia offshore no Brasil, mas os principais negócios são os rebocadores e terminais de container. Perfeito, são 2 terminais de containers e mais de 80 rebocadores hoje que vocês têm no portfólio. É a maior frota do Brasil, como vocês estão posicionados nessa disputa pela administração portuária aqui no Brasil? Estamos a maior operador de rebocadores. Acho que o mais importante é a empresa com a potência maior dos ativos que a gente tem instalados. Estamos finalizando um último rebocador da série de 6 com 90 toneladas que facilita a atracação dos maiores navios que vêm para o país. Só o Wilson Sons tem rebocadores dessa potência, esse diferencial nosso, ele vai agregando valor não só para nossos clientes, como mais segurança, mais rapidez da atracação desses principais portos brasileiros, mas também garantindo a perpetuação de mais do que 186 anos de histórico que a empresa tem, como essas vantagens competitivas nossas na empresa. Perfeito, são 186 anos de história dentro da companhia. A empresa tem todo esse tempo de atuação no mercado brasileiro. É muito longeva a operação nos portos aqui no Brasil. Sim, a infraestrutura são ativos em portos. Eles são essenciais para o crescimento de longo prazo. Nossa visão é muito uma visão de desenvolvimento no longo prazo. Perfeito. E aí, por exemplo, é uma pergunta que cabe a mim, mas cabe a todos os investidores que também nos assistem. Como vocês interpretam ou como vocês trabalham o crescimento da companhia? Quais variáveis está anexado este crescimento da empresa? É exclusivamente o crescimento das importações e exportações brasileiras, ou seja, vocês estão sujeitos a este número de importações, a nossa balança comercial, basicamente assim, nosso número de importações e exportações, o volume transacionado nestes portos. Então, o crescimento está necessariamente ligado apenas a este fator, ou o trabalho interno também da companhia faz com que ela também se destaque no mercado, ganhe novos clientes, traga mais clientes aqui ao mercado brasileiro. Onde vocês estão e como vocês imaginam e pensam o crescimento da Wilson Sons? São 186 anos e por isso que eu faço essa pergunta, porque é muito tempo trabalhando no mesmo mercado, em um mesmo segmento, e neste tempo vocês demonstraram um crescimento também bastante importante. A gente não está parado esperando o crescimento do fluxo de comércio, não, Gabriel. Nosso foco é aumentar o fluxo de comércio, principalmente do Brasil, mas aumentando a influência nossa nas regiões onde a gente opera. Então, a gente tem recentemente no Rio Grande do Sul anunciado uma nova linha, parceria com Bengal Tiger Line e HMM, trazendo uma nova linha direto da Ásia, que vai transformar o sistema portuário brasileiro como uma redação na dupla escala dos navios que visitam o país, trazendo cargas em navios menores da Argentina e Uruguai, por causa das restrições de calado no canal de acesso de Buenos Aires, e facilitando os navios maiores nos portos brasileiros operam com a carga, carregamento dos containers em volumes maiores. Essa ajuda em vários outros aspectos de eficiência de ganho a escala para os armadores, mas
para os importadores e exportadores, isso reduz o tempo de trânsito para essas cargas e esse aumenta a eficiência no país. Então, esse é um exemplo só, a infraestrutura que a gente tem construído, a gente desenha para o futuro. Então, outra forma que a gente tenta avançar o fluxo de comércio do país mais rápido, avança a influência dos nossos ativos instalados no Brasil, com uma infraestrutura superior. Os dois terminais que a gente opera tem 15 metros claros, apto para receber os maiores navios que visitam a América do Sul, que hoje em dia são navios de 366 metros. Esses navios começaram a visitar o Brasil no início de 2024 agora. A gente está bem feliz para anunciar que em Salvador agora a gente tem a primeira escala do primeiro navio em linha consistente que vai repetitivamente cada semana escalar nossa terminal de Salvador como linha direta para a Ásia, transformativa para o sistema portuário brasileiro. A gente está falando redução do tempo de trânsito, mas também uma facilitação da carga de importação para ser transbordada para as outras regiões do Nordeste do Brasil, Manaus, PCM, Natal, Fortaleza, todas essas regiões. Perfeito. E aí, por exemplo, eu acho que é interessante a gente tocar também nesse ponto. Você mencionava nova frota, você mencionava atualização nos equipamentos, a Wilson Sons, a única com certo modelo de rebocadores aqui atuando no mercado brasileiro. O crescimento de vocês não está exposto apenas ao crescimento brasileiro, mas também à evolução da tecnologia estrangeira, a evolução da tecnologia de logística marítima, que conforme vai avançando também necessita de novos equipamentos. Então, para além dessa responsabilidade de melhorar a infraestrutura aqui brasileira, também tem que correr atrás das novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas na logística internacional para que nós consigamos receber esse tipo de embarcações aqui no Brasil. Então são duas preocupações, claro, desenvolver a infraestrutura brasileira e olhar para fora e enxergar quais são as principais atualizações para trazer também ao mercado brasileiro. Porque não adianta nada você ter um navio novo, novíssimo, um novo modelo que infelizmente não consegue ser destinado aqui a um destino no Brasil. Não pode ser enviado a um destino no Brasil por falta de infraestrutura. Então são duas preocupações, né, Michael? Correto. Não subestima a importância das pessoas. Acho que a gente tem 3.500 funcionários que têm trabalhado décadas com essas instalações, garantindo que a gente tem equipamento de mais nova tecnologia, maior potência, mais apto para atender as evoluções que acontecem na indústria naval, não só no Brasil, mas no mundo. A gente tem liderado várias iniciativas que são iniciativas de classe mundial. Essas iniciativas eles abrangem não só sistemas, mas também a tecnologia, conforme você mencionou. As rebocadores nossos, por exemplo, eles são rebocadores que têm uma emissão de carbono 14% menos do que 14% mais eficiente no consumo de diesel marítimo do que os modelos anteriores. Então, esse tipo de avanço que a gente pode trazer para o sistema portuário brasileiro é benéfica não só para os clientes nossos, mas para todos os stakeholders dessas áreas portuárias. Você tem um consumo menor, então necessariamente você pode ter um custo de combustíveis menor, você pode ter uma emissão menor também, então melhorando a tecnologia você melhora as suas emissões, você transforma ali a tua matriz em uma matriz um pouco mais verde, não que seja uma matriz inteiramente verde, que a gente sabe que nesses setores logísticos é uma tarefa dificílima, muito difícil mesmo. Então você acaba atualizando o teu portfólio e, claro, necessariamente afetando outras áreas que são benéficas para o país, benéficas para a própria Wilson Sons. E aí, por exemplo, você mencionava alguns outros players, a gente sabe que há concorrência nesse mercado aqui no Brasil. Eu queria entender como funciona a dinâmica de concorrência nestes dois pontos que vocês atuam com um pouco mais de intensidade, exatamente no terminal de containers e também para os rebocadores. Como que funciona essa dinâmica de concorrência aqui no Brasil? Porque são, teoricamente, espaços muito limitados de atuação para essas companhias. Como vocês enxergam o mercado brasileiro já com uma concorrência bem desenvolvida, em que os players eles se incentivam a melhorar cada vez mais a infraestrutura? Como funciona essa dinâmica? Afinal, se eu estiver falando sobre supermercados, eu abro um supermercado em cada esquina, mas eu não abro um terminal de containers em cada esquina. Então, como funciona a concorrência para essas duas principais linhas de receita de vocês?
Perfeito. A infraestrutura ele tem uma natureza, basicamente, que efetivamente beneficia a sociedade com escala. Então, nas nossas casas, a gente tem 2 terminais relevantes. Esses terminais, a gente tem investido na escala, a gente tem um posicionamento geográfico que é uma certa vantagem competitiva. A gente tem uma concorrência para várias cargas na periferia entre nossos terminais nos estados na litoral brasileiro adjacentes nossos terminais. Mas, em geral, o que a gente faz mais do que qualquer outra coisa é garantir o estado da nossa infraestrutura seja superior das infraestruturas que os concorrentes instalam nos outros estados, para garantir que a gente não só serve pessoal do estado que a gente está basicamente trazendo e exportando cargas, mas também para garantir que a transbordo, por exemplo, a carga que movimenta de um navio para outro pode ser feito mais eficientemente nas nossas terminais, como navios de maior porte, do que os terminais nos estados ou países na agência. Perfeito. E aí, por exemplo, justamente esse é um dos temas interessantes, até onde a Wilson Sons vai? Porque nós temos a logística marítima. Você tem uma embarcação que vem de um terminal na China e chega ao Brasil com qualquer tipo de produto, ou sai do Brasil e vai à China, vai aos Estados Unidos, vai a qualquer outro país do planeta. Isso não é feito por vocês. Vocês estão distantes dessa atuação com o translado efetivamente. Vocês trabalham com a logística portuária, ou seja, o transporte de containers, com os navios rebocadores. A partir daí, a partir da entrada ou saída de carga daqui do Brasil, até onde a Wilson Sons hoje chega? Vocês preferem focar exatamente nessas 2 áreas em que já são muito fortes, já tem boa participação de mercado, ou também colocam um pé em outras áreas um pouco mais adentro do país ou um pouco mais afora também do mercado brasileiro, por favor? A gente tem uma atuação que é muito focada nos terminais rebocadores e nossos retornos sobre capital investido é bem superior nessas 2 áreas. Então, para maximizar o valor dentro da empresa, a gente pretende continuar atuando dentro desses ramos na América Latina. Então, a gente tem um foco hoje no Brasil, gera uma retorno superior dos nossos concorrentes. Na rebocagem, você pode ver outros pares listados que têm margens pelo menos 10 percentagens inferior, percentage points inferior à nossa margem. 10 pontos percentuais na margem. 10 pontos percentuais inferior à nossa margem, que demonstra como a gente está fazendo melhor nossa operação, com mais eficiente, com monitoramento contínuo da nossa frota 24/7, como outras iniciativas de gestão que a gente atua sobre nossa frota, ou também na parte do terminal da container, como uma aplicação do que está disponível em tecnologia e infraestrutura superior dos outros terminais, não só nos estados do Brasil, mas superior da Argentina e Uruguai. Perfeito. Onde está esse diferencial competitivo? Você mencionava alguns pontos, tecnologia aplicada nas operações, mas são concorrentes muito grandes. Nós temos grandes players internacionais, a gente tem grandes players também atuando aqui nos portos brasileiros. Onde está o diferencial competitivo para gerar estes 10 pontos percentuais de diferencial de margem? Porque, teoricamente, os modelos são parecidos das embarcações, as operações elas são parecidas, afinal ninguém inventou a roda no segmento, a gente sabe como faz logística portuária, sabe também como faz a operação desses navios rebocadores. Então, onde está o diferencial competitivo da Wilson Sons para gerar esse diferencial justamente nas margens? Eu diria que os principais pontos de diferencial na Wilson Sons começam com segurança. A gente presta segurança da tracação dos navios como os rebocadores, mas nossas operações começam com segurança em primeiro lugar também. Então, garantir que a gente não está sofrendo indisponibilidade de nossos ativos ou nossos funcionários por qualquer razão, ele é fundamental para nossa vantagem competitiva, não só nos rebocadores, mas nos terminais de container também. Perfeito. A gente vai caçando todo dia novos cargas, novos trabalhos, novos clientes. Então, a outra diferencial nossa é que estamos o maior fornecedor de serviços marítimos de apoio portuário no Brasil. A gente tenta
avança a nossa posição. A gente não pode dormir à noite achando que a gente completou nada, porque você não sobrevive 186 anos se você não acorda no dia seguinte desenvolvendo novas rotas, desenvolvendo novos clientes, desenvolvendo novas soluções que transformam a vida da cliente. Você começa com o pessoal comercial, mas vai até o pessoal da tecnologia atrás, o pessoal da operação, o pessoal da segurança, a equipe inteira de 3.500 funcionários da empresa. E aí volta a minha primeira pergunta, qual é o modelo de crescimento da Wilson Sons? Ela espera o crescimento vir ou ela busca por este crescimento? Está justamente a resposta, busca por novos clientes, por melhora operacional, por atender melhor aqueles clientes que já têm um trato já muito antigo com a empresa, são 186 anos, então eu imagino que tem empresas que já têm um retrospecto, um histórico muito positivo com a operação de vocês. Você ganha essa margem também, esse diferencial competitivo de um serviço já conhecido e conhecido pelo bom serviço prestado também, né? Sim, mas além, acho que a gente está bem estrategicamente posicionado com clientes internacionais que a gente consegue facturar em dólar, que traga uma certa estabilidade, acaba gerando uma capacidade da empresa financiar em dólar, também paga dividendos em dólar. Então, eu diria que nosso custo de capital seria inferior aos nossos concorrentes. Assim, a gente consegue aplicar capital gerando mais retornos. Mais vantagem competitiva a longo prazo. Perfeito. Como funcionam os contratos desenhados por vocês? Afinal, vocês têm algum contrato muito longo de prestação de serviços com estes operadores de logística marítima? Então, eu tenho um contrato de 10 anos, de 5 anos, de 2 meses de prestação, ou a cada serviço vocês desenvolvem um novo contrato? Nós temos uma ideia de como funciona a relação com esses grandes essas grandes operadoras de logística marítima e esses clientes internacionais que você mencionava. E claro, uma pergunta adicional, essa receita gerada em dólar, ela representa boa parte da receita hoje da companhia, ou como vocês dividem a receita gerada no balanço de vocês, a maior parte em dólar, a maior parte em real, tem uma pequena parte em dólar, mas a maioria da receita vem aqui nem real brasileiro. Essas duas perguntas que eu gostaria que o senhor me respondesse sobre justamente esse ponto que o senhor levantou. Perfeito. Então, os armadores são os principais clientes da empresa, os grandes armadores mundiais da Ásia, Europa. A gente está falando Maersk, MSC, Hapag-Lloyd, COSCO, Evergreen, os grandes transportadores de Bunge, Cargill, da agricultura, as empresas de petróleo também, que está trazendo produtos da energia para o país, exportando a energia produzida no país. Esses clientes têm contratos geralmente de 1, 2 ou 3 anos. Esses contratos variados são renovados ao longo do tempo para garantir que a gente maximiza a captação do valor adicional que a gente está prestando para nossos clientes. A gente precisa cada vez mais demonstrar para eles que nossos embocadores facilitam, eles trazem navios maiores e assim a gente consegue aumentar o preço refletindo esse aumento do serviço do cliente. Consequentemente, a gente acaba como receita predominantemente em dólar, a gente está falando 60% da receita em dólar. Essa receita em dólar ele acaba sendo utilizado para pagamento da dívida, pagamento dos dividendos, os custos que a gente tem na empresa em real, eles acabam sendo cobertos para o custo em real na empresa. Desculpe, coberto para a receita em real na empresa. Entendi. Perfeito. E aí, por exemplo, eu tenho milhares de perguntas justamente sobre esse assunto. Como funciona, por exemplo, a estrutura de custos de vocês para que consigam firmar um contrato de prestação de serviços de 3 anos? A quais variáveis vocês estão expostos na estrutura de custos Wilson Sons? A gente fala sobre operadores de logística marítima, a gente fala sobre principalmente a disponibilidade dos portos, a gente fala sobre custos de combustíveis. Olhando para Wilson Sons, na estrutura de custos de vocês, a quais variáveis vocês estão expostos que possam ser um risco de aumento de custos e aí sim uma atualização de contrato ou não? E aí essas perguntas relacionadas justamente à capacidade da empresa de assinar contratos de 2, 3 anos de prestação de serviços com grandes players internacionais.
Sendo contratos de curto prazo, 1, 2, 3 anos, a gente acaba reajustando para se refletindo os maiores aumentos em nossos custos. Perfeito. Para garantir que a gente não tem nenhuma exposição de longo prazo sobre nosso resultado. Perfeito. Então, os grandes custos são custos de pessoal, custos de diesel marítimo em particular, energia para os terminais. Perfeito. Mas a gente acaba ajustando preços para os clientes para não só reflete esse aumento de custo, mas também o aumento de serviços. Então, hoje a gente tem uma instalação em Salvador que a gente investiu ao longo dos anos 2019 e 2020 R$500 bilhão. Essa infraestrutura ele está disponível para garantir um fluxo maior de navios para os portos brasileiros, não só para Salvador, mas a gente está trazendo um serviço que tira dos navios da Europa containers e coloca em navios que vai para Manaus ou vai para os outros terminais do Nordeste. Essa vantagem que a gente criou para os nossos clientes, ele acaba refletindo a nossa capacidade de criar valor para os nossos acionistas via cobrança de preço. Perfeito. Novos contratos trazem investimentos ou investimentos trazem novos contratos? Como funciona a lógica na Wilson Sons? Afinal, nós temos esse investimento, você mencionava, nós teremos novas unidades de rebocadores. O investimento ele foi realizado por conta de um contrato em que se enxergava a necessidade de atualização da infraestrutura, ou este investimento ele trouxe novos contratos e pode, a partir de agora, também trazer novos contratos à empresa? Como é que funciona a lógica de vocês, o que vem antes e depois nessa relação? A lógica da infraestrutura, em geral, você investir em infraestrutura, preencher. Entendi. Então, você precisa ser bem analítica, entender o mercado, garantir que você não investe demais, você não investe antes da necessidade. Mas conforme você ia criando infraestrutura em regiões que precisam de desenvolvimento, o que a gente tem visto nas nossas operações é que a gente tem conquistado um desenvolvimento de volume. Entendi. Logo em seguida que reflete nossos dados operacionais que a gente está reportando a abril agora com 28% de crescimento dos volumes dos nossos terminais, que bem reflete esses investimentos que a gente tem feito recentemente ou ao longo das últimas 2 décadas dessas concessões de Salvador em Rio Grande. Acho importante também alinhar essas expectativas. Nós hoje vemos alguns resultados operacionais na Wilson Sons muito atrativos. Quem olha os balanços nos últimos meses vê crescimentos exponenciais, mas esse não é resultado de agora, é resultado de investimento que foi feito anteriormente. Essa é a perspectiva de empresa, até olhando a Wilson de um panorama de 186 anos, aquele crescimento gradual, mas sempre muito consistente, evitar esses saltos operacionais, esse investimento, como você mencionava, mal alocado, que possa não gerar o retorno no futuro. Então, é devagar e sempre com a Wilson Sons, crescendo constantemente, mas sempre com bastante responsabilidade. Essa é a lógica de vocês, que o investidor tem que ter na cabeça quando avalia a operação? Com certeza, a Wilson Sons é uma empresa de longo prazo, concessão de longo prazo, ativos de rebocagem dura 30 anos. Então, esses ativos estão construídos hoje para ser operacional aqui há 30 anos. Empresta esses serviços garantindo o fluxo de navios nos portos brasileiros. Então, pensa a longo prazo no Wilson Sons, a infraestrutura que a gente tem é de longo prazo. Os retornos que a gente tem demonstrado são retornos ano depois ano crescente. Esse crescimento contínuo é o que é a diferencial do Wilson Sons. A gente não sofreu queda de nossos resultados na crise de 2008, financeiro mundial, a gente não sofreu queda em momentos da Covid, a gente não sofreu queda em nenhum momento ao longo dos últimos 25 anos. Esse diferencial, ele vem parte dessa estrutura de infraestrutura privilegiado, ele vem da dedicação da equipe, ele vem do posicionamento como faturamento em dólar mais consistente, ele vem desses aspectos que o Wilson Sons tem. E hoje a gente está em um momento que o Wilson Sons é uma das únicas operadoras de porto no Brasil, terminal de container, que tem capacidade ociosa para preencher. É exatamente no momento que os armadores estão trazendo os navios maiores e precisam cada vez mais a ajuda da remoção e transbordo dos containers nos navios deles.
em soluções para eles garantir que as containers das portas com pouco calado podem chegar nas portas com mais calado. Perfeito. Você mencionava capacidade ociosa, o quanto mais ou menos destes dois grandes ativos que vocês têm hoje no portfólio, quanto está ocioso e há potencial de alavancagem operacional, você aumentar a operação, mas sem novos investimentos, já que há essa capacidade já instalada? Na casa de Rio Grande, nossa ocupação é em torno de 50%, então temos bastante capacidade de crescer nesse terminal de Rio Grande, talvez acrescentando guindás para facilitar a eficiência e perpetua esses novos clientes, repete, porque nós não trabalhamos para conquistar um cliente fazendo o transbordo das cargas de uruguaios e argentinos, a gente quer 3, 4, 5 clientes fazendo a mesma coisa. Mas você só faz isso pensando em prestar um serviço superior. Na casa de Salvador, a gente tem uma ocupação de 60% da nossa capacidade, mas com a nova linha Santana que a MSC está trazendo, a gente vai rapidamente ocupar uma bela parte dessa capacidade ao longo de 2024, no segundo semestre em 2025. A gente precisa pensar em o que a gente vai fazer para garantir que esse crescimento continua para o Nordeste do Brasil, através da nossa infraestrutura superior. A gente já tem projetos em análise, em financiamentos em análise para o que é necessário ao longo de 2026, 2028, nesse tipo de expansão do Salvador. A gente pensando justamente neste futuro, eu trago um detalhe importante que a gente não tem frota de rebocadores com 1, 2 anos de existência. Acho que é mais de uma década ali da idade média desses rebocadores e continuam operacionais, continuam muito competitivos, então justamente são ativos voltados a longo prazo. Esses investimentos em terminais de containers são ativos voltados mais a longo prazo, não há aquele investimento, pelo menos rentável, na companhia que tenha sido feito há 2 anos atrás, em exceção ali alguns avanços de tecnologia. Eu tenho várias perguntas, inclusive, sobre essa parceria que vocês anunciaram com a HMM e também com a BTL. Eu vou para um rápido intervalo, convido o investidor que está nos acompanhando a continuar nesta conversa daqui apenas 2 minutinhos e de cá, daqui a pouquinho, nós estamos de volta com o BMC Business. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Business de hoje. Meu nome é Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar nessa próxima hora de conversa em um programa que traz as principais companhias de capital aberto do mercado brasileiro. Por aqui nós conversamos com presidentes, diretores de relações com investidores, diretores financeiros dessas companhias para desvendar o modelo de negócios, as perspectivas e, claro, os grandes projetos de crescimento para cada uma dessas empresas. Hoje nós receberemos a Wilson Sons, mas antes vamos conhecer um pouco mais sobre a companhia. Estamos de volta à programação da BMC News. Seja bem-vindo novamente ao BMC Business. Nós estamos conversando com a equipe da Wilson Sons justamente sobre as suas operações. Se você perdeu o primeiro bloco desta conversa, pegou a nossa conversa no finalzinho, fique tranquilo. Assim que publicado, assim que exibido este programa na tua TV, nós teremos ele lá já logo publicado no nosso canal do YouTube. Então, se você quer reviver ou reassistir esta entrevista com a Wilson Sons, acesse o canal de YouTube da BMC News. Eu estou de volta por aqui, claro, trago comigo a participação de Michael Connell, diretor de Relações com Investidores da Wilson Sons. Seja bem-vindo novamente e eu tenho algumas perguntas. Eu levantei essa questão no primeiro bloco, o senhor já mencionou como um dos fatores a se observar daqui para frente dentro do portfólio da Wilson Sons. Uma parceria importante com a HMM e também com a BTL, com a Bengal Tiger Line, que é uma empresa de Singapura, justamente para trazer o serviço de feeders aos terminais no Rio Grande do Sul. E eu queria justamente entender essa postura da companhia de promover este movimento, qual a oportunidade que vocês enxergaram para justamente firmar este hub de serviços, essa parceria com a HMM e também com a empresa de Singapura, Bengal Tiger Line. Por favor. A oportunidade realmente vem de uma restrição estrutural na região em Prata. A gente está falando calado de 10 metros, 10,7 metros, ao longo de um canal de 200 quilômetros entrando na Buenos Aires, que não pode ser ajustado. Ele é estrutural e basicamente não recebe os maiores navios no mundo, principalmente a Novo Panamax, que está cada vez mais presente no Brasil. Até navios menores do que a Novo Panamax, os navios 330 metros, 300 metros,
eles só podem operar na região em prata com restrições da carga. Entendi. Carregando o navio em 25%, 20%. Você acaba destruindo a produtividade, a eficiência da operação, porque o armador ele precisa descarregar nas portos brasileiros principais, Santos, Paranaguá, portos da Santa Catarina, vai para o sul, pega as cargas, volta para o norte, pega Santa Catarina, Rio Grande, Santa Catarina, Paranaguá, Santos, acaba fazendo escala dupla, ocupando as infraestruturas importantes do país do Brasil, por causa da limitação lá no sul do Uruguai, em Buenos Aires. Então, o que a gente enxerga é uma transformação no sistema logístico brasileiro e da América Latina, com menores navios trazendo as cargas do sul para os terminais como Rio Grande ou outros terminais do Brasil, perfeito, garantindo que, com esse fluxo mais eficiente, os navios só precisam atracar uma vez nas terminais do Brasil. Assim eles conseguem uma eficiência maior, uma redução do custo para os importadores e exportadores e mais competitividade para o Brasil. Perfeito. Inclusive, só explicando aqui, para quem não acompanha de certa forma o setor, e aí eu vou explicar da forma mais leiga possível, porque eu também não acompanho com tanta intensidade o setor, mas já recebi algumas companhias nesse sentido. O calado é justamente aquela distância entre a linha de flutuação da embarcação e o último ponto da embarcação, entre a quilha da embarcação. Então, navios muito grandes ou que carregam a carga total em locais de calado muito baixo, de pouco calado, você não consegue passar. Então, normalmente, ou você descarrega a tua embarcação antes de entrar nessas vias, ou você vai às vias antes de passar por outros portos. Então você tem que mudar a sua trajetória, a sua logística, as suas linhas de alimentação ali das embarcações por conta de uma perda de infraestrutura, por conta de uma deficiência de infraestrutura que é justamente hoje enxergada na Argentina e também no Uruguai. E essa parceria de vocês, como que ela soluciona o problema em primeira mão? Nós temos esses serviços de feeders e eu queria entender exatamente como eles talvez auxiliarão as grandes empresas de logística marítima a explorar estes mercados e, claro, como isso vai trazer mais recursos à Wilson Sons, que será uma das únicas empresas a oferecer esse tipo de serviço para atender essa deficiência no ecossistema latino-americano de logística portuária. Por favor. Perfeito. Então, só para dimensionar um pouco melhor, a gente está falando de navios grandes que carregam até 8, 9 mil TEUs. Esses volumes da container, eles pesam, eles obviamente empurram o navio ocupando mais calado, conforme você... Ele afunda, né? Afunda o navio, obviamente, conforme você explicou, demandando mais calado. E quando o canal não tem profundidade suficiente, a medida da superfície da água para baixo é calado, a profundidade é medindo de fundo para cima. Então, esses navios maiores, eles não podem entrar com uma carga cheia nos portos de Buenos Aires ou Uruguai. Eles precisam descarregar em Santos, em Paranaguá, em outros portos brasileiros para operar. Mas menores navios de 1.700 TEUs que a gente está usando para essa linha da Bengal Tiger Line, eles podem ocupar 100% da capacidade deles, fazer uma volta semanal trazendo as cargas para eles ser carregados nos navios maiores. Então é um sistema hub and spoke. Você vê esse sistema muito nas processos, as linhas de avião. Você não pode voar para todas as cidades dos Estados Unidos saindo aqui de São Paulo. Mas, obviamente, assim que você chega nos Estados Unidos, você pode ir pegando a linha menor para você chegar, ou a sua voo menor para chegar no destino final em qualquer cidade dos Estados Unidos. Então, é a mesma lógica. Acho que a gente está falando em criar escala especificamente para criar eficiência como esse tipo de solução. Está acontecendo no Rio Grande, com navios cada vez maiores, nesse novo linha que eu mencionei de Salvador, 366, a gente vai ver cada vez mais essa definição de quais portos têm uma infraestrutura superior. Esses portos que têm infraestrutura superior geram uma
uma concentração de carga maior em navios menores de cabotagem, leva as cargas para Manaus, por exemplo, na Casa de Salvador, que não demanda uma linha específica, mas faz a mesma coisa. Entendi, perfeito. E aí, por exemplo, nós mencionávamos aqui até no intervalo que a tendência agora é que nós tenhamos os novos modelos ainda maiores, com a chegada dos novos modelos, eles se popularizando no mercado. Então justamente esse aumento de demanda que vocês estão buscando com este movimento da parceria. Não que necessariamente hoje nós tenhamos um déficit tão grande em relação à Argentina e Uruguai, mas possivelmente no futuro, e aquela visão sempre de investimentos futuros para Wilson Sons, possivelmente no futuro nós tenhamos uma demanda muito grande por esse tipo de serviço. É exatamente essa a lógica sobre essa parceria, né? Correto, a gente já percebe essa demanda, a gente já está garantindo que a gente prepara para as próximas ondas. Então, os investimentos feitos facilitavam esses primeiros passos, mas como a gente já acabou de falar em Salvador, com mais investimentos a partir de 2026, a gente teria cada vez mais capacidade para essa região ficar destacada como o principal porto do Nordeste do Brasil. Ou na Casa do Rio Grande, com novos equipamentos, a gente consegue destacar mais ainda frente aos outros terminais no sul do Brasil. Perfeito. Nós temos, neste momento, um dos principais ativos da companhia em uma área bastante afetada por uma catástrofe natural, que é o Rio Grande do Sul. E essa pergunta eu deixei para metade para o final aqui do nosso programa, justamente para nós termos essa primeira ideia de como funciona a operação, para aí sim falar sobre os impactos imediatos da catástrofe no Rio Grande do Sul, a operação de vocês. Quais os efeitos vocês já sentem e preveem o sentimento já dos efeitos a partir de agora? A operação foi afetada, não foi afetada? Olhando para, claro, o imediato, os resultados operacionais mais próximos, a gente vai ter um efeito por conta do Rio Grande do Sul, por conta deste terminal de containers presente no estado. A gente sabe que é um estado muito grande, então a catástrofe ela se concentrou em alguns pontos. Eu gostaria de um apanhado geral de informações sobre esse efeito em específico. Não, obrigado. Mais uma vez eu quero expressar a nossa solidariedade com as pessoas da região afetadas, são funcionários, amigos, clientes. O desastre é catastrófico para muita gente. A gente tem muita simpatia. Estamos trabalhando para fazer tudo o que é possível para reduzir esse impacto agora, de imediato, em reconstruir esse estado. Nosso investimento é um investimento de longo prazo para a gente garantir que as pessoas operando na importação e na exportação, a população do estado do Rio Grande tem a melhor infraestrutura possível, o melhor serviço para acessar todos os insumos do mundo, mas todos os mercados do mundo também. Nossa infraestrutura está bem perto do mar, então a gente não tem nenhuma inundação da nossa infraestrutura do terminal do Rio Grande. Consequentemente, a gente opera normalmente. A gente tem sentido uma redução no fluxo da carga, obviamente com uma interrupção do fluxo da carga ao longo das rodovias do estado. A gente tem uma interrupção que vai continuar ao longo das próximas semanas e meses. Algumas fábricas da região especificamente têm paralisado as operações muito em função de indisponibilidade dos funcionários ou insumos. A gente precisa que o Estado recomece a construir esses futuros e comece a operar essas fábricas de novo. A gente olha carga por carga na equipe comercial, conversando com nossos clientes para entender o que está afetado. Então, tem alguns clientes que estão menos afetados, cliente exportando tabaco ou porco na região da Santa Rita, eles têm muito mais capacidade de continuar o fluxo da carga de exportação deles na forma normal. A gente tem outros clientes que paralisaram as operações pontualmente. A gente tem outros clientes que perderam 20% da safra de arroz, por exemplo, e vai sofrer uma pequena redução naquele tipo de carga. Então a gente está tratando cliente a cliente, garantindo que a gente entende as necessidades deles para garantir que a gente pode adaptar nosso serviço para melhor atendê-los. Mas muito focado na exportação e importação, continuar sem interrupções, a menos as cargas que ficaram esperando liberação das estradas do estado do Rio Grande do Sul.
Perfeito. É muito importante que a transbordo continue acontecendo e respectivo. Então, as cargas de Uruguai, as cargas da Argentina, eles continuaram sendo movimentadas por nossa infraestrutura. E os armadores continuam trazendo os navios para a nossa infraestrutura, para assim que os exportadores de Rio Grande retomaram as operações deles e conseguem exportar de novo, a gente tem a melhor oferta para eles acessar os mercados mundiais com nossa infraestrutura. Perfeito, então vamos aguardar, claro, o desdobramento dessa catástrofe. Nós ainda não temos certeza de absolutamente nada que possa acontecer no estado, ainda há esforços coletivos para tentar mitigar ao máximo essa situação e mitigar aos máximos os efeitos dessas chuvas e dessas inundações. Claro, vamos acompanhar de perto não só a Wilson Sons, mas também outras companhias e, claro, as pessoas, cidadãos que estão lá localizados no Rio Grande do Sul. Novamente, toda a solidariedade da BMC News a todo o estado do Rio Grande do Sul e as pessoas que por lá moram, que por lá vivem, claro, têm as suas vidas todas construídas no estado. Tem uma outra pergunta aqui relacionada a esse tipo de operação. Eu queria justamente levantar contigo perspectivas futuras para a operação da Wilson Sons. Nós temos, claro, a importância da interligação de diversas vias de transporte, de logística. Você mencionava as estradas, mas também temos as ferrovias, temos as hidrovias, todas interligadas em alguns pontos, em alguns momentos, para facilitar essa logística internacional. Eu queria justamente trazer um ponto levantado pelo Mário Goulart, um analista de investimentos consultado por mim, sempre participa aqui da programação da BMC News, tem uma proximidade muito grande com o setor ferroviário. E ele me pergunta justamente o seguinte: a Wilson Sons é um player muito relevante nas operações de rebocadores no Arco Norte. Vocês enxergam alguma chance de termos ferrovias interligando melhor estes portos com o agronegócio? Afinal, as commodities agrícolas são produtos muito exportados pelo mercado brasileiro e há essa dificuldade ainda logística para escoar esse tipo de produção. E ele dá alguns exemplos, como a Ferrogrão ligando Sinop a Miritituba, depois também a Santarém, transportando a soja em barcaças. Então, eu queria trazer justamente essa perspectiva de vocês. Como vocês enxergam estes investimentos em infraestrutura que não estão relacionados à Wilson Sons, mas podem trazer maior volume para os portos? A gente tem muito interesse nessas infraestruturas terrestres, saem do papel e ficam implementadas e garante o fluxo das cargas brasileiras chega no litoral, porque assim que chega no litoral, a gente consegue operar os maiores navios do mundo e consegue garantir menor custo para essas cargas chegarem no destino final. Então, seja por ferrovia, hidrovia, rodovia, a gente tem todo o interesse em Brasil ter infraestrutura terrestre melhor. A gente, obviamente, trabalha especificamente na parte marítima portuária especificamente. Isso significa que a gente acaba construindo nossa infraestrutura, a gente acompanha os desenvolvimentos das outras infraestruturas para posicionamento dos nossos ativos. Então, as portos da Arco Norte, Wilson Sons, foi o primeiro operador de rebocador relevante na região da Arco Norte. A gente colocou uma tonelagem de rebocadores relativamente significativa nessa região, bem antes do desenvolvimento dos fluxos terrestres. Os fluxos terrestres acabaram sendo desenvolvidos primeiramente para a mineração, mas em seguida para a própria agricultura. A gente acaba tentar prever essas tendências para garantir que nossa vantagem competitiva com nossos clientes seja superior dos outros operadores nesse ramo. Perfeito. Justamente eu trazia, desde o início aqui do programa, a melhor operacional da companhia. Eu tenho alguns dados que eu acho interessantes nós compartilharmos aqui com o investidor que nos acompanha. Nós tivemos algumas altas bem impressionantes em receita para a companhia, em lucro líquido gerado, e também nas suas margens. Vocês tiveram aumento nos volumes. Nestes últimos trimestres, em especial no primeiro e também no quarto trimestre, nós tivemos bons avanços. Isso, claro, traz um alívio para o investidor, que está sempre buscando pelo crescimento da companhia, pela boa operação da empresa. E nós temos um fator também que é importantíssimo para entendermos a tese de investimento da Wilson Sons, que é a política de distribuição de dividendos. Constantemente vocês vêm
intensificando e reforçando essa política de bonificação dos investidores. Eu queria entender se há efetivamente uma política bem determinada dentro da companhia para a distribuição desses dividendos e como vocês enxergam essa proximidade com o investidor, justamente com a utilização dessa política de relações com investidores, de bonificação do investidor, que já está há bastante tempo com vocês. A gente tem migrado para a distribuição trimestral por causa da geração da caixa crescente na empresa. Então, o primeiro movimento que fizemos ao longo de 2022, 2023 era migrar para mais frequência de distribuições. Estamos com uma frequência trimestral agora, mas também aumentamos os dividendos. Então, aumentamos em dólar. Basicamente, o que a gente olha é a nossa geração de caixa em dólar, o que não tem de investimento a fazer, o que não tem de onde destinar esse recurso, a gente está distribuindo. Nossa alavancagem tem caído bastante, a gente tem 1,5 vezes net de EBITDA de alavancagem, que é baixo. Então a gente vai continuar basicamente pagando dividendos com nosso excesso de caixa trimestralmente. Anualmente a gente avalia e tenta sempre procurar uma progressão dos nossos dividendos. Então geralmente no final do quarto tri que a gente determina quanto a gente vai elevar nosso patamar para gerar uma consistência de distribuição para os acionistas ao longo do ano seguinte, mas também para garantir que eles têm visibilidade de quanto o nosso fluxo de caixa está previsto para crescer para frente. Perfeito, e justamente esse é um dos destaques, o pagamento em dólar dos dividendos. Nos últimos 2 trimestres nós tivemos aí 15 milhões de dólares em dividendos distribuídos aos investidores. Então essa dolarização, inclusive, do caixa da companhia, da geração de receitas da empresa e da pagamento de dividendos também, né? Correto, é uma diferença que poucos têm, até outras empresas de logística que têm ligação com armadores internacionais não têm feito essa migração, né? Ele beneficia a distribuição de dividendos, mas também garante que nosso custo da dívida na Wilson Sons é a mais competitiva possível. A gente tem a maioria da nossa dívida hoje em dia pagando 3,5% fixo em dólar, com uma amortização de até 22 anos nas nossas operações de financiamento. Então, essa capacidade de dolarização da receita não só beneficia uma consistência de dividendos em dólar, mas uma efetividade do nosso financiamento em geral. Perfeito. Há companhias que tomam a dívida em dólar, no entanto, têm as suas receitas em real. Então, até o câmbio parece ser um problema nestes casos. Você acaba tomando uma taxa menor, mas o câmbio acaba te prejudicando. No caso da Wilson Sons, vocês buscam essa dívida, esse endividamento em dólar por conta das taxas bastante atrativas, mas também tem essa geração de receita que facilita demais o pagamento. Então, é o melhor dos dois mundos, aí, pelo menos para a formação da dívida e, claro, para um setor que precisa de muitos investimentos, um setor de capital bastante intensivo em questão de investimentos para infraestrutura também. Correto, o negócio de infraestrutura como a gente tem discutido aqui hoje, é um negócio do futuro. Você está investindo hoje para garantir o crescimento do futuro do país, não só os seus ativos ou suas receitas. A gente precisa fazer isso da forma mais eficiente possível, então o financiamento em dólar, faturamento para clientes internacionais em dólar é relevante para o sucesso dessa estratégia. Perfeito. Olhando para o futuro, a última pergunta que eu tenho neste programa, uma pergunta bem de recursos humanos aqui no nosso finalzinho de programação. Olhando para o futuro, como vocês imaginam o Wilson Sons? E eu estou falando realmente em futuro, de perspectiva para a companhia. É explorar essas áreas que hoje são menores na empresa, têm uma menor participação na geração de receita, é focar justamente nos pontos que geram maior diferencial para a companhia, nas principais geradoras de caixa, nas principais geradoras de receita, nas principais operações, que são, claro, os terminais de containers e os rebocadores. Vocês querem inventar a roda daqui para frente, fazer novos investimentos em áreas que hoje não atuam. Como que eu consigo enxergar a Wilson Sons numa perspectiva de avaliação interna de vocês? A Wilson Sons vai continuar focando onde a gente tem nossas vantagens competitivas, que são claramente na operação do terminal de container, em rebocador, não só no Brasil, mas na América Latina, onde essas oportunidades apresentam, mas de forma bem disciplinada. A gente não vai investir somente para crescer, a gente vai investir para crescer a retorno sobre o nosso investimento. Então, a vantagem que a gente tem agora é que nós não temos nenhuma
necessidade de procurar crescimento se não for necessariamente um acréscimo no nosso retorno de investimento. Perfeito. Inclusive, um dos indicadores, acho que é importante essa pergunta, um dos indicadores para você, investidor, acompanhar nos próximos anos da Wilson Sons, justamente esse retorno sobre capital investido, porque parece ser um dos principais pontos para vocês, uma estratégia bastante conservadora de crescimento paulatino, e assim foram 186 anos de companhia. Michael, seja sempre bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado pela participação, que prazer enorme tê-lo por aqui. E agradeço imensamente por abrir as portas da Wilson Sons e conversar conosco de forma bem franca sobre a operação da companhia. Não, obrigado, Gabriel. Obrigado a todo mundo do BMC aqui. E agradeço também a você que nos acompanhou durante toda essa conversa. Lembrando, o BMC Business é um programa semanal. Na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, tem mais uma companhia aqui conversando conosco sobre seu modelo de negócios, seus resultados operacionais, suas perspectivas de investimento e, claro, suas prioridades. Uma avaliação geral sobre a empresa e, claro, eu conto com a tua participação. Lembrando, se você perdeu os últimos programas, visite o site da BMC News ou o nosso canal do YouTube também. Por lá nós temos todos os programas disponíveis. Eu vejo vocês na próxima semana. Um abraço. Tchau, tchau.